Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro de férias para os jogadores. Agora é a diretoria trabalhando no mercado. O que o Cruzeiro projeta aí em termos de contratação, de saída, todos os movimentos que devem acontecer no departamento de futebol. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Vamos lá, porque hoje o primeiro dia de férias para os jogadores do Cruzeiro serão 2 semanas e a programação toda estabelecida pelo Cruzeiro até o dia 26, o período de férias, a primeira parte. A outra parte será somente a partir do dia 22 de dezembro, nesse calendário maluco da CBF. E aí o Cruzeiro volta a treinar no dia 27 de junho. Isso começando a preparação para a segunda parte da temporada. Dia 27 de junho será numa sexta-feira. Aí o Cruzeiro treina na Toca da Raposa 2 até o dia 2 de julho. Dia 2 viaja para o Espírito Santo. No dia 3 tem o primeiro jogo da Vitória Cup, que vamos transmitir com imagens aqui na Samuca TV. É o duelo com o Defensa e Justiça da Argentina. Depois o Cruzeiro treina no Espírito Santo no dia 4 e no dia 5, sexta e sábado, 4 e 5 de julho. Joga no dia 6 contra o Estudiantes, os 2 jogos no estádio Kleber Andrade, e retorna no dia 6 para Belo Horizonte. A partir do dia 7, o Cruzeiro treina na Toca, se preparando para a volta do futebol aí de forma oficial. Por quê? No dia 12 ou 13 de julho, o Cruzeiro já pediu à CBF para que a partida seja no dia 13 de julho, tem o duelo contra o Grêmio e aí já volta aquele calendário maluco novamente. O Cruzeiro terá ali semana de descanso, ou semana cheia, né, sem jogo no meio de semana, somente quando for ter rodada das competições da Conmebol. E aí terá um alívio e, claro, né, o Cruzeiro pensando em seguir adiante na Copa do Brasil para continuar com esse calendário aí mais bem preenchido no segundo semestre de 2025. Claro que os jogadores estão de férias, mas como disse bem o técnico Leonardo Jardim, todos os jogadores, eles terão aí uma rotina de treinos para fazer neste período. Claro que é treino mais da parte física, para que todo mundo não se desligue completamente. Futebol hoje a gente sabe como é competitivo, então o pessoal tem aí um dever de casa para fazer neste período e todo mundo ali sendo monitorado pelo Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. E claro, quem está fazendo tratamento no DM também tem uma rotina a ser seguida neste período. Mas agora mesmo o trabalho é para o departamento de futebol. Ontem o Leonardo Jardim, ele deixou muito claro mais uma vez aquilo que a gente vem batendo na tecla já há algum tempo, de que o Cruzeiro não vai fazer muitas movimentações nesta janela. É uma janela de correção de carências no elenco. Então, o que a gente imagina aí é que o Cruzeiro vai contratar 3, 4, estourando aí, não vejo mais movimentações além disso, em cima daquelas posições que a gente já disse. E aí é o Leonardo Jardim, com o Joaquim Pinto, que chegou para ser o novo gerente de scouting do Cruzeiro, com o Paulo Pelaipe, com o Pedro Júnior e, claro, com o Pedro Lourenço, que é o dono da SAF. Dentro daquele planejamento que já foi traçado, o Cruzeiro, sempre importante a gente falar isso aqui, porque direto chega a pergunta aí, principalmente nas redes sociais. O Cruzeiro entende que já tem jogadores mais renomados no elenco de forma suficiente, investimentos foram feitos no início do ano, não só em aquisição de direitos econômicos, mas também com pagamento de luvas, de direito de imagem, de comissões, né? Isso tudo entra no pacote de contratação e, além disso, é um ano em que o próprio Pedro Lourenço já disse aqui na Samuca TV e no Central da Toca, o Cruzeiro, mesmo avançando aí nas competições, tendo mais premiação, tendo mais receita, o Cruzeiro calcula um aporte aí do Pedro na casa de 300, 350 milhões.
na temporada, somando receita para fechar o ano bem. Então, isso é um valor muito importante e aí a diretoria trabalhando neste momento com pés no chão. Não é, e é um desejo do Leonardo Jardim, inclusive, não é porque tem o Pedro Lourenço como dono que vai sair pedindo contratações de valores astronômicos nesta janela de meio do ano. E para isso o Cruzeiro trouxe o Joaquim para ser o gerente de scouting, para que ele encontre boas opções e chegue antes de outros times para tentar contratar bons valores, gastando o menor valor possível. E o Cruzeiro trabalhando com aquele perfil. Atleta jovem, neste momento, é o que a diretoria tem como foco para reforçar o time nesta janela de meio do ano. Claro que a ideia é que, quando os trabalhos forem retomados, o Cruzeiro já tenha essas peças de reforços na Toca da Raposa 2 e também vai trabalhar com uma ou outra saída, atletas aí que devem ser sondados e até chegando proposta para jogadores nesta janela de meio do ano. Jogadores que não estão sendo aproveitados. O Cruzeiro não trabalha com nenhuma saída importante neste momento no elenco, a não ser que chegue proposta aí de valores astronômicos e recusáveis, mas o cenário hoje aponta que isso ainda é pouco provável de acontecer. A gente está fazendo uma abordagem dos primeiros 6 meses, e assim, agora tá todo mundo achando coisa ruim. Não, hoje tá bom, mas assim, se você pegar dos últimos, de 6 meses, 2 meses foram bons e 4 foram assim, o negócio tava feio, gente, tava feio. Não é que a gente está falando que agora tá ruim, a gente está analisando o que aconteceu. A gente não pode chegar aqui e simplesmente ignorar os 4 meses que ficaram para trás aí, de decisões que eu vou até aproveitar para falar a minha nota, que é a nota 1 mesmo, porque eu acho que o Cruzeiro teve mais sorte que juízo. Eu acho que no caso ali do Renato Gaúcho, ele foi muito ganancioso, né? Tipo assim, ele falou: vou aproveitar que os caras tá lascado mesmo, vou pedir um salário alto aqui, eles vão aceitar, porque não tem outro, né? E realmente não tinha nomes assim muito viáveis no mercado naquele momento. Então, se não fosse essa negativa, essa pedida alta do Renato Gaúcho, eu acho que hoje a gente estaria com ele aqui no Cruzeiro, e a grande mudança do Cruzeiro acontece com o Leonardo Jardim, que ele traz uma visão mais profissional para dentro do Cruzeiro. Não, é só olhar a questão do scout, gente. Um cara português. Vocês acham que o Cruzeiro olharia para esse profissional português se não fosse o Jardim, se não tivesse as referências dele? Então, tipo assim, eu acho que nesse primeiro momento, ter o Leonardo Jardim apoiando a gente nessas decisões é importante, porque ele é o cara que tem mais know-how para fazer isso hoje dentro do Cruzeiro, mas isso não pode ser definitivo. O Cruzeiro tem que fortalecer seu departamento de futebol e que o Jardim ele possa cuidar só da parte de escalação, de tática, porque ele veio para ser treinador do Cruzeiro, ele não veio para ser dirigente do Cruzeiro, né? Então, infelizmente, a gente tem que falar do que está acontecendo, do que aconteceu, né? E assim, se você for analisar daqui para frente, eu acho que o Cruzeiro está muito no caminho certo, totalmente oposto do que era no começo do ano. Eu fiz um vídeo no meu canal falando que como que mudou até o jeito do Pedrinho falar nas coletivas. Não vamos fazer grandes contratações, estamos felizes com o elenco que nós temos, só contratação pontual, falando de projeto, falando de... Você vê que o discurso dentro da diretoria do Cruzeiro hoje é alinhado com o treinador, o que era totalmente diferente antes. O treinador, o Mato falava uma coisa, o Diniz falava outra, o Pedrinho vinha e falava completamente diferente, chegava na Band e falava que estava ensinando o Mato a trabalhar, falava mal do elenco o tempo todo. Então, o Cruzeiro está passando por mudanças aí que realmente, se não tivesse essa luz divina aí, tivesse aparecido na nossa vida, a gente estaria lamentando hoje aqui nessa live, e lamentando de verdade. Não só os primeiros 4 meses, não. E assim, e foi muito rápido que o Diniz, que o Jardim conseguiu fazer no Cruzeiro, cara. É muito pouco tempo de trabalho para tanta mudança dentro do clube. E é por isso que eu falo, ele é muito diferente. Muito, muito diferente. E às vezes, quando a gente já está analisando, o Cruzeiro pode brigar por alguma coisa esse ano, mas não tem elenco, cara, mas não tem elenco. Mas eu acho que a gente tem uma coisa que ninguém tem, que é
treinador extra classe. É um cara que consegue, pô, você conseguiu motivar esses caras a jogar bola, sabe? Entendeu? O Valu vai lembrar, antes do Cruzeiro engrenar, a gente não fez uma tier list no Conexão? Fizemos. Cara, se voltar nesse programa aí, a gente tá cancelado, pô. Total. O Romero não tinha que renovar. O Caio Jorge sair no final do ano. Então, assim, o Lucas Silva não devia ter renovado com ele. Então, assim, muita coisa mudou em muito pouco tempo. Mas não dá para deixar de falar do que aconteceu antes. A verdade é essa. Então, minha nota é 1, porque a gente teve sorte. A sorte sorriu para o Cruzeiro. Não dá para reclamar, né? E eu acho que no final do ano a avaliação pode ser outra. Eu acho que vai. Não, obviamente vai ser outra, né? Vai melhorar bastante. Porque a gente está trilhando um caminho bem mais positivo agora. E aí, Valu? Boa. Então, a gente sabe que não vai resolver, mas lembrando, né, pessoal, mais uma vez, a gente está fazendo uma retrospectiva exatamente dos 6 meses do Cruzeiro até então, aqui na Samuca TV, nesse Conexão 5 Estrelas, uma retrospectiva agora falando em termos de gestão. Totalmente com o amigo Matheus Baú. Se fosse a dificuldade ali, igual é a do Bomba Pet, né, que você vai preenchendo com estrelinhas, do 1 ao 5, seria uma estrelinha, e essa estrelinha é exatamente graças ao Leonardo Jardim. Porque eu tenho que lembrar aqui novamente, 19 de janeiro a gente começa a temporada naquele amistoso contra o São Paulo, 27 de janeiro nosso técnico está sendo demitido. 27 de janeiro. Depois de chegar um container de jogadores, 11, os 11 que a gente já falou aqui. Como assim? Então, assim, menos de 10 dias depois do início da temporada, lembrando que lá nos Estados Unidos foram amistosos, como vão ser os amistosos agora lá na Copa em Vitória, menos de 10 dias o nosso técnico foi demitido. E foi demitido certo, tá? O Julinho é muito feliz quando ele começa a fazer o recorte, pegando um pouquinho daquele 8 de dezembro, ali, ó, naquela coletiva do Diniz. O ano do Cruzeiro já começou mal gerido internamente naquele dia. Ou melhor, no dia 9, né? Porque vem o dia 9, é uma segunda-feira, e aí vem um anúncio. Foi meu primeiro dia de férias, mas mesmo viajando, eu fui acompanhando. Quando o Samuel Venâncio mandou para mim o seguinte: você acredita que o Diniz vai ficar? Eu falei, não acredito. Falei com ele. Pois vai ficar. Enfim, já começamos fazendo errado. Tivemos esperança, porque torcemos para o Cruzeiro, né? O pessoal foi para os Estados Unidos, aqueles vídeos lá, galera treinando. Pô, você fala assim, deu certo, né? Vamos virar um novo ano. O Jardim começando desde o começo, enfim. Deixa eu procurar aqui o Gleison. Tá aqui. Boa. Valeu, Baú. Então, perdão, o Diniz desde o começo e tal. Opa, vai virar. Aí começa o Mineiro. Tá, 1-0 contra o Tombense ali, time alternativo, porque viajou. Aí começa. Vem Atlético. O Zero toma um totó de bola do Atlético. Perdeu de 1-0, mas tomou um totó do Atlético, lá no Distrito Federal. Aí vem o Betim, né, meu amigo? Vem o Betim, e o Cruzeiro empata com o Betim, assim, né? Bola aérea, voando dentro da área, o Lautaro. Depois do empate ainda, o Betim tem chance, não ganha. E aí, cara, o pessoal manda o Diniz embora e em meio a tudo isso, né? Falas. Eu acho que quando o Baú cita a mudança de postura do próprio Pedro Lourenço, Baú, é porque ele ia, talvez, né, na direção do exemplo do que ele via de um CEO de futebol. Ele falava de contratações, muitas contratações, porque tivemos um CEO de futebol que trouxe 11 jogadores, mas enquanto esteve no Cruzeiro durante um ano, não foi capaz de procurar saber a situação de jogadores emprestados, como é que está o rendimento desses jogadores. E aí, a gente está vendo também, o Jardim falou ontem a respeito do Joaquim Pinto, que é o cara que vem para coordenar, para ser o líder do departamento de scout. Ele não está criando um novo departamento de scout do zero, não. Porque o Jardim cita que existem profissionais lá. O Joaquim Pinto vem para liderar esses profissionais. Ué, mas se o Cruzeiro tinha esse departamento de scout, por que não afinava com relação às contratações? Eu vou falar bem baixinho para você escutar. Não tinham autonomia. Eles não tinham autonomia.
porque o formato antigo do departamento de futebol que ruiu e ruiu antes da saída do Matos, a saída do Matos é só o final da ruína do antigo formato de departamento de futebol do Cruzeiro, não permitia audição de profissionais como os profissionais do departamento de scout. Então, não adianta você ter uma empresa com ótimos profissionais, cada um desempenhando a sua função, mas se eles não têm autonomia, a capacidade deles não vale de nada. Então, o Jardim chega em meio a essa bagunça, para não usar outro nome, que era o Cruzeiro, usa os 34 dias, depois de uma campanha vexatória do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Alguém há de se lembrar, mas o Jardim é também o responsável por conduzir o Cruzeiro na campanha da Sul-Americana. É sim, só que ele estava, na minha opinião, à procura ainda de achar o time, de conseguir mobilizar os jogadores. Vamos lembrar que existiram jogadores que participaram dos jogos da Sul-Americana e que não estão mais no Cruzeiro. E aí eu acho que tudo começa a mudar depois daquela reunião onde foram pedir a cabeça do técnico para o Pedro Lourenço e ele muda a postura e é bem enfático, diz, é mais fácil eu trocar jogadores porque o técnico não vai sair. Opa, as coisas começam a mudar, né? As coisas começam a mudar e dali por diante eu não acho que o Jardim zerou o trabalho dele, começou tudo do zero. Isso que está acontecendo hoje para mim proveito também de algo que aconteceu nos 34 dias, mas aquela virada de chave é onde a gente sempre lembra, dia 12 de abril, o jogo contra o São Paulo, e ali ele pega uma turma que se fecha com ele e as coisas começam a acontecer. Concordo muito com o Baú, Jardim vai tirar esse período de férias mais sobrecarregado do que deveria, porque ele não mudou os resultados apenas dentro de campo, ele não achou um time para o Cruzeiro apenas dentro de campo, ele mudou um pensamento das pessoas que comandam o Cruzeiro em termos de futebol e segue fazendo as suas reestruturações. Isso não quer dizer que o Jardim é o novo Deus do futebol, vai fazer tudo certo, todos os jogadores que ele chancelar vão acontecer, todas as escalações que ele colocar em campo vão acontecer. Não, mas ele de fato é o principal responsável pelo Cruzeiro conseguir nos últimos 2 meses mudar a direção e nos fazer crer que podemos terminar o ano de 2025 com objetivo alcançado. É isso, Baú.